O vídeo de hoje é uma conclamação para a nossa aula prática de ciências políticas, para você refutar aquele conhecido ou parente babaca que arroga conhecer a praxis das técnicas políticas e partidárias. Mas antes, inscreva-se no canal para melhorarmos nossa pontuação junto à plataforma. Em algumas semanas, vamos gravar uma videoaula bem prática, explicando de forma 100% prática sobre a essência e a forma da ciência política. Você vai aprender sobre o que é e quais são as obrigações e responsabilidades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que são, por força de lei, obrigados a servir a população da melhor forma de direito. Você também vai conhecer as origens e aspirações dos partidos de direita, esquerda e do infame Centrão, que aqui no Brasil é representado por Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Ciro Nogueira e Renan Calheiros. Garanto que vai ser uma aula bem prática e lúdica, que vai deixá-lo bem antenado sobre os labirintos obscuros, onde se escondem os politiqueiros inescrupulosos que só estão preocupados com seus próprios interesses. Uns parasitas que entram na vida pública para ficarem ricos. Ricos não, muito ricos. A estrutura política moderna está dividida em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que devem ser totalmente independentes e harmônicos, cada qual em seu quadrado, exercendo seus deveres morais e legais de bem servir a população que paga os seus salários. O primeiro, como todos bem sabem, é o legislativo, deputados e senadores eleitos pelo povo, que tem a função principal de criar leis, fiscalizar as práticas do governo e, eventualmente, demitir e até abrir inquéritos contra juízes do STF. Exatamente como funciona nos Estados Unidos, Inglaterra e Itália, entre outros. O poder judiciário são todos os juízes, desde aquele juiz iniciante de uma pequena cidade do interior, até os ministros do STF, STJ e TSE. A função de seus membros, por força da Constituição e da doutrina jurídica válida em todo o mundo, da África ao Japão, é julgar processos apresentados por promotores de justiça e advogados. Juízes não podem criar leis ou quaisquer outras regras. Como já disse, é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional, eleito pelo povo e que deve atender os seus anseios. Afinal, Jean-Jacques Rousseau, filósofo e teórico político suíço dos anos 1700, já ensinava: todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. O poder executivo é o responsável pela administração, recolhimento de impostos, pagamentos de médicos, policiais e professores, além da construção de estradas, ferrovias, hospitais, escolas e incentivo ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico das empresas e da população. Repito, o poder executivo, governo federal, estados e municípios, como o próprio nome diz, é o responsável pela execução da administração pública. O poder legislativo, deputados, senadores e vereadores, como o próprio nome diz, é o responsável pela legislação, ou seja, criação, alteração e extinção de leis. Só deputados, senadores e vereadores podem mexer nas leis, sejam elas quais forem. O poder judiciário, juízes e ministros de cortes superiores, só pode julgar e interpretar as leis e ainda de forma restritiva. Outra coisa, este terceiro poder, em qualquer parte do mundo,
e desde a Roma Antiga de 2000 anos atrás, só pode agir quando peticionado por um promotor de justiça ou advogado. Juiz de direito é como juiz de futebol. Ele não pode participar do jogo e nem criar suas próprias regras. Sua obrigação é fazer com que as regras, não criadas por eles, sejam respeitadas. O problema é que muitos agentes desses três poderes são, na realidade, um bando de parasitas que, quando fazem alguma coisa, geralmente é em malefício da sociedade, ao criar leis e regras esdrúxulas que complicam o nosso dia a dia e levam nossa sociedade ao retrocesso. Nossos hospitais, escolas e delegacias são verdadeiras lojas de horrores. E aqueles babacas lá de Brasília ficam apenas num discurso hipócrita para tentar ludibriar ainda mais a população. Nossa classe política é a segunda mais cara do mundo. Só perde apenas por um triz para os americanos, que têm 135 milhões de habitantes a mais que nós, além de uma economia 13 vezes maior. Repito, os Estados Unidos são 13 vezes mais ricos que nós. Das 20 melhores universidades do planeta, 15 ficam nos Estados Unidos. E o Lula e seus pelegos ainda acham que podem encarar a maior e mais poderosa e importante democracia do planeta. O conceito desta tripartição começou na Grécia Antiga, dos anos 300 e 400 a.C., quando Sócrates e Platão defenderam que ninguém ou nenhuma instituição pode concentrar tantos poderes. Este conceito dos gregos clássicos tomou corpo nos anos 1600 com o filósofo inglês John Locke, o pai da democracia liberal que, mesmo vivendo sobre o absolutismo da rainha Elizabeth I, defendia um Estado e governo constitucionais, além de mais liberdade e tolerância religiosa. 200 anos mais tarde, em 1832, o também filósofo e pensador francês Alexis de Tocqueville acrescentou que a democracia depende de leis justas, liberdades e imprensa honesta e independente. Mas foi o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau quem mais defendeu a importância da liberdade e da escolaridade. Foi Rousseau, inclusive, que cunhou aquele lema citado há pouco: todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Este mandamento, expresso e desrespeitado no artigo 2º na nossa Constituição, não é uma invenção nossa, mas sim de um conceito filosófico de um suíço que viveu 200 anos atrás. Você sabia que Lula, embora tenha sido eleito deputado constituinte em 1988, ele não assinou a nossa Carta Magna que ele tanto arroga defender? Repito, na nossa Constituição não tem assinatura do então deputado Luiz Inácio da Silva. Agora vamos à eleição. Os grandes mestres da filosofia clássica, Sócrates e Platão, defendiam que o voto só deveria ser exercido por pessoas sábias e instruídas. Platão, inclusive, em seu documentário Sufocracia, afirmava que a democracia ateniense estava sendo corrompida justamente pelo voto popular. Conclusão: Atenas, a maior e mais rica entre todas as cidades gregas, sucumbiu no ano 404, quando foi dominada e expoliada por Esparta, uma monarquia forte e com leis rígidas. O povo, além de totalmente manipulável pela imprensa, desonesta e alienada politicamente,
não tem cabedal moral e intelectual para escolher um bom candidato a deputado, senador, presidente, governador e prefeito. Resultado disto é o colapso fiscal com um governo que não tem dinheiro sequer para reformar estradas, hospitais e universidades. Todo o dinheiro que entra é desviado para comprar os votos através das verbas parlamentares e programas sociais cujo objetivo principal é perpetuar os mais pobres em sua condição de hipossuficiência material e intelectual. Nós não vivemos uma democracia plena, mas uma democracia relativizada bem capenga, que está mais para uma tirania juristocrática, capitaneada por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e outros comparsas como Lula, Rede Globo e CNN, que tomaram de assalto as competências dos deputados, senadores, além de elegerem Bolsonaro como o inimigo número 1 deste consórcio diabólico. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até algumas semanas, quando vamos publicar nossa videoaula em que falaremos sobre parlamentarismo, monarquia constitucional, voto majoritário, voto proporcional, voto distrital, além da necessidade de um quarto poder moderador e, quiçá, o restabelecimento da monarquia para melhor representar os anseios da população e dissolver o Congresso, tal qual a Inglaterra, Suécia, Espanha, Holanda e Japão. Só para te dar uma palhinha, saiba que os países parlamentaristas são os mais desenvolvidos, democráticos e livres do mundo. A única exceção são os Estados Unidos, por conta de uma Constituição liberal que garante efetivamente o direito e a liberdade do cidadão, além da grande independência dos 50 Estados-membros, que não dependem do governo federal. Muito diferente de nossos estados do Norte e Nordeste, que precisam de Brasília para tudo. Realidade é que os Estados Unidos são, na prática, uma federação de 50 estados independentes unidos pela mesma bandeira e mesmo idioma. O presidente praticamente só manda no exército e nas políticas externas. Só para você ter uma ideia, lá existe polícia municipal, polícia estadual e polícia federal, os famosos US Marshals. Há cidades e estados que cobram muitos impostos, enquanto outros cobram apenas uma taxa de 10% do seu salário ou faturamento. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e peço a sua gentileza de inscrever-se no canal, dar o seu like e fazer seus comentários, que são muito importantes para o canal ganhar maior relevância e alcance. Abraços e até o próximo vídeo.